É o texto de Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. Agora volte algumas páginas aí da sua Bíblia, vai lá para Atos capítulo 2, verso 42. Atos 2:42. Esse texto eu chamo de a primeira foto da igreja. Lucas tirou uma foto da primeira igreja cristã. Atos 2:42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Vamos ler todos juntos? Vamos começar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Uma mudança técnica de microfone. Amém? Irmãos, por que nós devemos frequentar uma igreja? Por que a gente deve participar da igreja? Há muitas pessoas hoje que dizem que igreja é desnecessário. Há muita gente que já frequentou uma igreja, já foi membro, batizado. Hoje há até um movimento que o pessoal chama, uma palavra tanto nova, né? Dos desigrejados, né? É a pessoa que é crente, mas ele fala assim: eu não tenho uma igreja, eu não preciso de uma igreja, eu oro em casa, eu tenho comunhão com Deus no meu quarto, eu tenho a Bíblia, eu louvo a Deus na minha casa, e isso tem crescido muito. Apesar de crescer o número de igrejas, tem crescido o número de gente desigrejada, gente que acha que igreja é desnecessária, não é importante, e até um grupo também de pessoas, que eu diria assim, que são frequentadores de igreja, turistas, é gente que ele vai na igreja, ele frequenta, mas ele não se envolve, ele não quer se envolver, ele não quer participar da comunidade, ele não quer participar do corpo, ele só quer ir lá esporadicamente. É mais ou menos igreja como um clube, né? Eu já fui sócio do clube ali, agora deu uma parada, quem sabe um dia eu volto, né? Lá do BTC. Então era assim, tinha um dia eu falava assim: acho que hoje eu vou no clube, vou lá na academia. Para ir na academia sempre dá uma preguiça, né? Estou cansado, não vou hoje não. Aí depois você vai outro dia, aí, hoje está querendo chover, hoje está frio, hoje está quente, hoje está isso, hoje está aquilo, não é? Então você vai lá quando dá vontade, quando você quer, aí você usufrui, você paga e você usufrui. Se você não está indo mais, você para de pagar.
Mas a ideia de igreja como um clube é um negócio muito, muito comum hoje. Eu vou lá, eu recebo alguma coisa boa, eu estou precisando, estou meio preocupado, estou meio angustiado, vem e sai fora. Mas se envolver, participar, ter comunhão, ter compromisso na igreja é um negócio que está meio fora de moda. Meio fora de moda, até entre os crentes antigos. Muita gente assim que não está muito ligado com isso. Não me interessa muito. Tem o pastor de São Paulo, que eu gosto muito dele, pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca. É pastor de uma grande igreja de 4 mil pessoas, 3 mil pessoas. Ele disse que um dia estava no elevador, descendo assim no prédio, e aí uma irmã falou assim, uma senhora estava também, falou, bonita, hein, pastor? Eu falei, o que foi? Ele nem conhecia a mulher. Estou frequentando a sua igreja lá, frequentei um tempo, parei de ir na igreja, o senhor nem se interessou por mim, nem ligou para mim, nem me visitou, ninguém da igreja ligou para mim, então vocês lá não são uma boa igreja. E começou a falar, e quando o elevador chegou, abriu a porta, ela saiu, e ele nem deu tempo de dar uma resposta para ela, e ele ia dar uma resposta para ela. E a resposta do Ed René é o seguinte, ela falou assim, eu fui participante da sua igreja, fui membro da sua igreja, e o Ed René queria falar para ela o seguinte, falou assim, minha irmã, a senhora é muito bem-vinda lá, mas a senhora não é membro da comunidade, a senhora faz apenas parte do auditório noturno do domingo à noite. Tem um auditório dominical na minha igreja que é muito grande, agora dentro desse auditório tem uma comunidade, que é gente que ama uns aos outros, que ama a igreja, que participa da igreja, que eu os conheço e eles me conhecem, que eles se interessam pela igreja. A senhora não faz parte da minha comunidade. O Ed ia falar isso. Aqui na Maranata, então, eu diria, a gente só tem auditório. Assim, mais da metade é auditório. É auditório. Para que serve a igreja? Por que você deveria se envolver com a igreja, se comprometer com a igreja de Jesus? Qualquer uma, talvez você nem seja aqui da nossa igreja, seja de outra, mas por que eu deveria me envolver com a igreja? Um tempo atrás eu escrevi um texto assim, um pequeno esboço. Por que nós precisamos da igreja? Hoje eu lembrei desse texto, eu não achava, eu pesquisei na internet, por que precisamos da igreja? Aí eu achei um site que tinha o mesmo texto que eu escrevi, só que não estava no meu nome. Aí eu falei, é esse mesmo aqui, não importa, mas eu escrevi esse texto aqui, eu quero deixar para vocês isso. Por que nós precisamos da igreja? Em primeiro lugar, porque a igreja nos proporciona o povo de Deus para viver. O povo de Deus. Não existe cristão isolado. Não existe cristão isolado. Ninguém pode viver sua fé sozinho. A igreja desde o início é um corpo, foi uma comunhão. A igreja foi criada por Jesus para ser, Jesus falou assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Por que 2 ou 3? Eu estarei no meio deles. Por que 2 ou 3? Porque você não pode se reunir com você. A igreja só existe quando tem encontro humano. Você entendeu? Jesus falou, quando estiverem 2 reunidos em meu nome, porque você não pode se reunir só com você mesmo. E a igreja só existe e acontece quando tem encontro humano, encontro de pessoas que vão ter a mesma fé e vão adorar o mesmo Deus. Então Jesus falou, se estiverem 2 ou 3, você fala, mas eu tenho um grupo que eu me reúno, aí pode ser a sua igreja, mas sozinho e isolado não funciona. Não existe cristianismo que não redunda numa comunhão. Quando a gente celebra a ceia do Senhor, que é a comunhão, a ceia do Senhor é para celebrada só em grupo, só em casos excepcionais que você serve uma pessoa enferma no hospital, mas a ceia é para ser repartida, compartilhada entre pessoas, entre encontros, sozinho, pela internet, ouvindo uma mensagem na sua casa, participando de um culto online, você não tem um outro irmão para ver, para se encontrar, para se relacionar, e a igreja é o povo de Deus. E é o povo que Jesus morreu por ele. É aquele povo. Então tem uma frase que diz o seguinte: quem chama Deus de Pai não tem o direito de escolher os seus irmãos.
Tem muita gente assim, a igreja, aquele povo lá é tudo hipócrita. Sempre cabe mais um, você. Sempre cabe mais um. Tem um monte de gente que acha que é bom, não vou naquela igreja, tem um monte de pilantra na igreja. Você é mais um também. Você é mais um. Quem chama Deus de pai não tem direito de escolher seu irmão. Foi Deus amou, Deus morreu, mas eu não suporto fulano, mas Jesus morreu por ele. Jesus ama ele, Jesus trouxe ele para essa igreja, para você amá-lo também. Então a igreja é o povo santo escolhido por Deus, que Jesus derramou seu sangue por ele, que Jesus está trabalhando nele, que Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, é a igreja dele, não é nossa, é a igreja do Senhor. E é o povo de Deus, é o povo de Deus. Então, todo mundo que crê em Jesus, que é batizado na igreja de Jesus, ele é membro do corpo de Cristo, e Jesus o ama, e Jesus está abençoando a vida dele, e ele tem que viver em corpo. Aí, essa primeira parte, aí a igreja é uma família. Imagine alguém que creu em Jesus, é como um recém-nascido que diz, eu não quero pai, não quero mãe, não quero irmão, vou viver sozinho. E ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Petisco de lobo. Satanás vira ao redor. Fulano está sozinho, está fraco, está isolado, está sem comunhão, está sem oração, está sem culto, está sem adoração, está sem presença de Deus, vive isolado. O diabo vai lá. Então você não foi criado para viver sua fé cristã sozinho, saiba disso. Aí você fala assim, mas eu não tenho comunhão com todo mundo, eu não conheço todo mundo. Você precisa pelo menos de 2, de 3, de 4, de 5. Você precisa de alguém para você orar junto, para você estudar a Bíblia junto. Você precisa de irmão, você precisa de pastor, você precisa de cuidado. Você precisa. Você precisa. Ninguém pode viver sua fé isolada, ninguém. Então, a igreja é o povo de Deus. Agora, alguém me disse ontem que tem 200 igrejas evangélicas e ainda as católicas. Tem um monte de igreja aí. Você entendeu? Mas você precisa participar. Você precisa se envolver, você precisa conhecer, você precisa ser conhecido, você precisa participar, você precisa falar, eu quero me envolver, eu quero ter amigos cristãos, porque eu não quero ter apenas amigos que não conhecem a Deus, eu não quero ter amigos que me levam para o pecado, para o mal, eu quero ter gente que me leva para Deus, eu quero ter gente que na hora da dificuldade ore por mim, eu quero ter gente na hora da crise, da perda, esteja comigo, eu quero ter irmãos, e a igreja existe para ser o povo e o corpo de Cristo Jesus aqui na terra. É balela, é invencionice que você vai viver sua fé cristã isolada. E aí eu vou dizer para você, você pode estar vindo aqui todo domingo à noite, se você não conhece ninguém, se você não conhece nem o pastor da igreja, se você não conhece quem está do seu lado, você termina e vai embora, você está perdendo seu tempo, porque Deus proporcionou algo maravilhoso para você, que são irmãos na fé. É igreja. Então você fala assim, tem gente ruim na igreja? Tem, mas tem muito santo dentro da igreja, tem muita gente boa dentro da igreja, as melhores pessoas que eu já conheci no mundo estão dentro da igreja. Tem gente aqui que ama a Deus, que serve a Deus, que dedica a vida a Deus, tem gente aqui nessa igreja que é um exemplo para você, você precisa do exemplo de pai, de mãe, você precisa do exemplo de piedade, de santidade, você encontra nessa igreja aqui, nessa igreja aqui tem muito santo, santo de verdade, não é aqueles ídolos, mas é santo. Aqui nessa igreja Maranata tem muita gente santa, tem muita gente boa, tem muita gente de Deus, tem muita gente cheia do Espírito Santo, tem gente aqui que você precisava conhecer, tem gente aqui que você precisava orar junto. Tem gente aqui nessa igreja que seria ótimo para você, que está vindo domingo à noite, se você conhecesse, se você fizesse amizade, se você participasse, porque ia te ajudar muito. Porque aqui não é para ter aquela comunhão de bar, não é para aquela comunhão de pizza, é comunhão na hora da dor. Como eu já vi muita gente, quando perde um ente querido, perde um pai, perde uma mãe, perde um filho, está lá no caixão sofrendo, e diz assim, se não fosse o povo de Deus, se não fosse a igreja de Jesus aqui do meu lado,
Se não fosse gente que sofreu comigo, que chorou comigo, eu não aguentaria, mas a igreja esteve comigo, louvado seja o nome do Senhor. Então você está desperdiçando uma grande oportunidade para a sua vida, grande oportunidade para a sua vida, que é conviver com o povo de Deus. O povo de Deus, não se isole, não vive isolado. Segundo lugar, a igreja proporciona os princípios e a palavra de Deus para a vida. Princípios e palavra de Deus para a vida. Em primeiro lugar, eu falei que a igreja é como uma família, agora eu diria a igreja é como uma escola. A igreja está aqui para nos ensinar a palavra, para mostrar para nós a palavra do Senhor, para direcionar as nossas vidas, para falar conosco. A igreja está aqui para transmitir a palavra de Deus, ensinar para você o que Deus quer, quem Deus é, como Deus é, como você precisa viver, sabedoria para viver, tomar decisões, educar seus filhos, manter seu casamento, a palavra de Deus. Igreja é escola, que vai ensinar a palavra de Deus. A maioria, os antigos aqui devem conhecer essa história, mas eu fiquei sabendo há pouco tempo. O irmão que trouxe a igreja presbiteriana para Botucatu, Domingos Soares de Barros, 1870, alguém importante aqui da cidade, 1870, é isso mesmo. Ele era maçom. Lá na maçonaria, antes de começar as sessões, o pessoal lia a Bíblia. E ele ouvia a Bíblia sendo lida, e ele ficou impressionado com o que era lido na Bíblia. Domingos Soares de Barros pegou a Bíblia para ler. Ele começou a ler e não entendeu nada. Aí ele fez um voto. Se um dia chegar um homem aqui que ensine as doutrinas e as verdades desse livro, eu vou construir uma casa para ensinar esse livro. Fez esse voto. E o reverendo Chamberlain estava viajando para ir de São Paulo para Lençóis Paulista, ficou sabendo que aqui em Botucatu tinha um homem que queria conhecer as verdades da Bíblia. Ele não sabia. E o Chamberlain parou aqui, procurou ele, conversou com ele, ensinou a Bíblia para ele. Falou das verdades e ele creu. Ele creu na palavra, ele recebeu. E ele falou, então eu vou cumprir o que eu prometi. Edificou. Primeiro templo presbiteriano aqui. Quando morreu Domingos Soares de Barros, ele tinha na época, era um bom dinheiro na época, 63 contos de réis. Ele falou 37, deixou no testamento, 37,5 contos de réis. É para construir a escola que vai ensinar esse livro. Tinha 63, deixou 37,5 para a escola. 22,5 ele deixou para construir um hospital aqui em Botucatu. 1,5 ele deixou para os pobres da igreja. E 1,5 ele deixou para as filhas. Esse homem amava a palavra de Deus? Esse homem tinha compromisso de ensinar a palavra de Deus? A igreja é como uma escola que precisa transmitir para todo mundo conhecer. Deixou o dinheiro dele, deixou a fortuna dele, foi o primeiro presbiteriano. Em 1880 o Brasil era império. O Dom Pedro II que permitiu construir a escola. E depois, em 1889, que surgiu a República. Mas isso é como chegou aqui em Botucatu, a palavra de Deus. Um homem que creu, que queria aprender, e quando creu, se comprometeu, deu seu dinheiro para a igreja ensinar a palavra de Deus. Para a escola, a igreja ter uma escola que ensinasse a palavra de Deus. Aqui na igreja nós temos um negócio que chama Escola Bíblica Dominical. Talvez você já ouviu falar, mas você nem sabe o que é, né? Mas essa igreja aqui, todo domingo, 9h30 da manhã, ela abre as portas aí, ó. E você tem classe para todas as crianças. Vou ensinar a Bíblia para as crianças. Para adolescentes, para jovens, para adultos, classe para casais. Você sabia que a igreja tem uma escola bíblica? Tem, todo domingo, 9h30. E está aberto aqui, se você quiser conhecer a Bíblia. Está aberto para você estudar a Bíblia. Para você ensinar para os seus filhos, suas crianças. Ensinar a palavra de Deus para eles. Hoje de manhã, tive uma noite muito ruim. Não vem ao caso dizer o porquê aqui. Mas não dormi quase nada. Vim para a igreja hoje na escola dominical. Vi ouvir. Porque eu estava mais dormindo do que acordado. Mas a Cleonira, que é a superintendente, chegou aqui e abriu a Bíblia. E leu a Bíblia.
hoje de manhã, e ela leu esse texto aqui. Quando ela leu esse texto aqui, eu acordei, e Deus falou comigo. Ela leu esse texto. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contudo está o engrandecer, e a tudo dá força. Quando ela leu esse texto aqui, eu falei assim: Gelson, está vendo esse texto, cara? Deus está falando para você, o problema não é seu. Você fica olhando para você, para esse mundo, para as circunstâncias, para o problema. Você vem na igreja, a irmã lê esse texto e diz assim: olhe para Deus, veja a grandeza de Deus, veja a força de Deus, olhe para Deus, veja quem é Deus. Aleluia, aleluia, veja quem é Deus, veja quem é Deus, veja quem é Deus. Veja quem é Deus. Ela só leu essa palavra e eu saí dessa terra, eu saí da noite mal dormida e eu contemplei a glória, a majestade, o poder, a riqueza de Deus. A igreja existe para te tirar dessa terra e levar você até o trono e dizer: olhe para Deus. O mundo não é você, a terra não é você, é Deus. É sobre Deus que você precisa conhecer, é Deus que você precisa ouvir, é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus é ensinado nessa igreja e a sua palavra bendita e gloriosa. A igreja de Deus que ensina a palavra, os princípios do Senhor para nós. Na igreja do Senhor, a escola do Senhor, é aqui que nós ensinamos a palavra de Deus. Os muçulmanos estão ganhando o norte da África, estão ganhando a Europa, já ganharam quase todo o Oriente Médio, porque os meninos do Oriente Médio, dos muçulmanos, decoram o Corão. Até 12 anos de idade eles já decoraram o Corão inteiro, ou Alcorão, como alguns falam. São ensinados nas escolas, nas mesquitas muçulmanas. São doutrinados, são ensinados. E os nossos filhos, e os seus filhos, e os seus netos, o que estão aprendendo? O que eles estão recebendo? E você? O que você está aprendendo? A igreja é como uma escola que ensina a palavra de Deus. Terceiro lugar, a igreja nos proporciona o propósito e o poder para vivermos. 2 Pedro 2,9. O Senhor, vocês que não eram povo, Deus fez povo. Vocês que eram estranhos, Deus trouxe vocês para a família. E fez de vocês sacerdotes, geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as suas virtudes. E anunciar as virtudes de Deus, para viver com propósito e com poder. Aí eu diria que a igreja é como um quartel-general, como um exército. Nós somos ensinados, treinados, nós cultuamos, nós recebemos, nós somos fortalecidos para sairmos desse mundo, enfrentarmos as guerras, o inimigo, as trevas, Satanás, o pecado, a carne. A igreja é como um quartel que treina os seus soldados, que os ajuda, que os capacita, que os treina, que os ensina, que ora, e a igreja junto busca o poder do alto, busca o poder do Espírito Santo, para enfrentar o dia a dia, enfrentar esse mundo, enfrentar essa terra. A igreja é o lugar onde você é abastecido. Alguns poderiam dizer que a igreja é como um oásis no meio do deserto, onde você bebe, se alimenta e volta para o deserto. A igreja é assim, a igreja é assim. Se você ficar afastado da igreja, você vai enfraquecer.
Se você deixar de comungar, se você deixar de participar, você vai começar a ser assaltado pelo pecado, pelo mundo, pela carne. A igreja é como um exército. Você precisa ser treinado, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E o apóstolo João diz que esse mundo jaz no maligno. Então esse mundo é mau. O mal quer nos devorar, quer nos destruir. O diabo anda ao nosso derredor procurando a quem possa devorar. O diabo não está de brincadeira. Se você vive isolado, se você vive sozinho, se você não se alimenta, se você não se fortalece espiritualmente, você está deixado ao léu e pronto para ser atacado, destruído por tantas coisas aí. Tanta gente que antes corria bem, como diz o hino, e hoje estão caídos pelos caminhos, porque se afastaram. Primeira coisa que o inimigo faz com o crente para afastar ele é deixar dele vir na igreja. Ele deixa de vir na igreja, deixa de se alimentar. Depois ele deixa de ler a Bíblia. E depois ele deixa de orar. Ele deixa de orar. Aí ele está suscetível a qualquer pecado, qualquer fracasso, qualquer tentação. O cara fala, não vou nesse domingo, estou cansado. Não vou na terça. Não vou na escola bíblica. Aí não vem a semana. Na segunda semana ele já não sente falta. Na terceira ele já não vem mais. Aí o diabo vem, você está fraco, você está sozinho, você deu lugar à carne, você deu lugar às trevas, e o inimigo vem e começa a tentar você, e o prazer do diabo é desviar, é destruir, é matar, é roubar, a fé é tirar a palavra. Jesus disse que ele lançava a semente, o diabo vinha e podia roubar a palavra do coração, ele vem com força para tirar. Então a igreja é como esse quartel general, é como um lugar do exército de Deus se reunir, para se preparar para enfrentar a luta desse mundo, para enfrentar a batalha, para enfrentar o pecado, para enfrentar a tentação, para enfrentar as setas do inimigo. É para isso que a igreja serve. A igreja proporciona o povo de Deus, os princípios de Deus, e o propósito e o poder de Deus para você. Você precisa do poder de Deus para viver nesse mundo. Sozinho você não consegue vencer o pecado. Você precisa do poder de Deus para vencer as batalhas, o estresse, a loucura dessa terra. Você precisa do poder de Deus, você precisa da presença de Jesus, você precisa. E aqui é quando você se fortalece com a palavra, com a oração, você se fortalece na adoração, é para isso que serve a igreja. Então, eu vou falar por que você precisa da igreja por isso. E agora a segunda parte da mensagem. Se você tiver o boletim da semana que vem, semana passada, eu quero dizer para vocês a primeira parte, porque precisamos da igreja. Agora eu vou fazer a segunda parte. Que igreja nós queremos ser? Que igreja deve ser? O que a igreja deve ser? Então, em primeiro lugar, está no boletim da igreja, você pode ler. O que a igreja Maranata quer ser? Qual é a visão dessa igreja? Qual é a missão dessa igreja? Por que a igreja existe? Por que a gente está aqui? Então, em primeiro lugar, essa igreja existe. Primeira coisa, para que essa igreja existe? Você precisa da igreja por isso. Para que a igreja existe? Ela existe para adorar a Deus. A visão da igreja é ser um lugar de adoração. Nós queremos ser um povo que adora a Deus. Nós queremos ser um povo que glorifica a Deus. E a gente glorifica a Deus com a nossa vida. Nós glorificamos a Deus com a nossa oração. Nós adoramos a Deus no culto, nos louvores, no momento que nos reunimos. A igreja existe para adorar. Você foi criado para adorar. Você não foi criado para si mesmo. Você tem o desejo de adorar. Esses dias eu li na internet um grupo ateu na Inglaterra, Sociedade Ateia. Eles existem para combater a fé cristã. Então eles têm todos os manifestos dele e eles decidiram fazer uma coisa agora. Imagine isso. Os ateus decidiram, nós vamos nos reunir todo domingo de manhã para cantar músicas e para conversar sobre o ateísmo. Imagine isso. O principal culto na Inglaterra é domingo de manhã. Os ateus falaram assim, nós precisamos nos reunir. Aquela falta. Eles precisam adorar. Eles precisam comungar. A alma deles está clamando, mas a mente está dizendo, não, nós não queremos adorar esse Deus. Mas eles precisam, porque eles estão dizendo, nós precisamos da igreja. Até os ateus estão dizendo, nós precisamos nos reunir, nos encontrar, e nós precisamos cantar. Ainda que a gente não acredite em Deus, nós sentimos falta disso, para dizer para você e para mim, você foi criado para adorar a Deus sozinho e coletivamente. Nós somos criados para adoração a Deus, e na igreja, você foi chamado para adorar. Então a gente chega aqui para adorar. Por que você veio hoje? Para adorar o Deus eterno. Eu vim para glorificar.
E eu vim para sozinho, junto com o meu irmão, juntos adorarmos a Deus. Eu não estou na adoração solitária, nós estamos juntos. Juntos e juntos e juntos. Estamos adorando juntos. Há um poder nisso, há uma graça nisso. Você pode adorar sozinho, você deve adorar sozinho no seu quarto, mas você foi criado para adorar coletivamente. Você foi chamado para cantar coletivamente. Você foi chamado para se reunir coletivamente. Eu diria mais, nós experimentamos a presença de Deus na adoração coletiva. Eu não sou exemplo, porque toda vez que eu fecho os meus olhos para cantar, você percebeu, meu nariz começa a escorrer. Começa a chorar. Deus de promessa, Deus de aliança, Deus que não é homem para mentir. Aí eu começo a cantar, começo a lembrar de tudo que Deus fez na minha vida. E o louvor começa a cantar e eu começo a viajar. Eu vou lá nas galáxias, volto a 20 anos atrás, vou lá para outro estado e eu vejo o Deus de promessa, o Deus de aliança, que não é homem para mentir e que é fiel e provou ser fiel e sempre será fiel. Não consigo viver sem adoração, sem igreja, irmão. Não sei como tem um crente que consegue ficar 3 semanas sem cultuar coletivamente. Eu não entendo, eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi isso, irmãos. Nunca entendi isso. O culto, a adoração, os irmãos cantando, adorando, exaltando o nome do Senhor, cantando os hinos antigos, clássicos. Altamente os céus proclamam, vai cantando. E você vai lá no passado, há 300 anos atrás, Deus agiu poderosamente na Inglaterra, nos Estados Unidos, levantou um homem que compôs esse hino, salvou, e você começa, olha o que Deus fez, olha o que Deus faz, olha o que Deus está fazendo, olha quem Deus é, olha o que Deus operou, e você começa a adorar. Começa a adorar. Então, é chamado para adorar. Então você está aqui, adore a Deus. Glorifique o nome do Senhor, aprenda a expressar adoração. Eu já falei várias vezes, lá na Coreia, que o povo era tão discreto. Na hora de orar, na hora de cantar, o povo expressava. O povo expressava que estava gostando daquilo, estava adorando aquilo, estava amando a adoração. Eles não estão num show, eles não estão numa peça de teatro. Aliás, no culto só tem um que faz parte do auditório, é o Eterno. É só Deus. Nós estamos cantando para Ele, nós estamos adorando Ele. Só Ele pode dizer se o culto foi bom ou não foi bom, porque Ele sonda e conhece os corações. Mas a igreja existe para adorar, e eu chamo você, adore a Deus. Venha para a igreja para dizer, eu vou lá para adorar o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, e com a minha adoração eu quero contagiar quem está à minha volta. O Spurgeon na Inglaterra do século XIX colocava um grupo para orar antes do culto, e o povo orava, e o povo experimentava a presença de Deus, e na hora do culto o Spurgeon dizia, você que está cheio do fogo de Deus, senta no meio. Você senta na ponta, você senta no escanteio, porque o fogo que Deus colocou no seu coração vai derreter a frieza de quem sentar do seu lado. Amém? Você sabe dizer assim, glória a Deus ou não? Você sabe dizer aleluia? Você sabe, oh glória! Você sabe dizer isso ou não? Você sabe expressar isso? Você vai assim, não, eu digo glória no meu coração. Eu vou aplaudir no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, irmãos, olha que é a visão da igreja Maranata, a igreja adoradora. Segundo, a igreja anunciadora. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho. Para que essa igreja existe? Para anunciar o Evangelho. Deus nos deu a maior mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós ouvimos semana passada o Marcos Severo aqui, só pregou sobre isso. É nosso dever e nosso privilégio.
É nossa obrigação e nossa glória anunciar o Evangelho. Que é o Evangelho? A boa nova que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, que Deus perdoou o pecador, que Jesus pagou os nossos pecados, que Jesus morreu por você, que Jesus ressuscitou, e hoje se você crê em Jesus, você será salvo, seus pecados serão perdoados, você vencerá o diabo, você vencerá a morte, você viverá eternamente. Esse é o Evangelho de Jesus, que Deus nos deu para pregar e anunciar. Isso é o Evangelho de Jesus. É nossa glória, é nossa honra, é nosso privilégio anunciar isso. Você chegar e falar isso, olha, Jesus fez isso. Nós fizemos evangelismo no outro sábado à tarde com o Marcos Severo, lá na Vila São Luís. Saiu de porta em porta, distribuindo folheto. Nós cheguei num rapaz lá e falei assim, ó, Deus mandou eu aqui para orar por você. O rapazinho já encheu os olhos d'água. Como está a sua vida? Ele falou, eu tenho andado, tenho bebido muito. 18 anos de idade. Pois é, eu vim aqui porque Deus mandou para você largar a bebida e você crê em Jesus Cristo. Você quer? Eu quero. Está aí. Está aí, irmãos. O povo está aí. Você chegar e falar assim, eu vim orar para você. Eu vim trazer a mensagem de Deus para você. O Marcos Severo contou lá, não contou aqui, mas contou lá. Lá no sertão, lá um bêbado da cidade, um bêbado. Andava caindo, às vezes trabalhava, às vezes andava caindo, era o bêbado lá no sertão, na cidade. E alguém chegou para ele, levou ele para a igreja, pregou para ele, orou por ele, ele creu em Jesus. Ele creu em Jesus. E um dia ele está indo, está com roupa normal, roupa, bem vestido, com a Bíblia, indo para a igreja, o prefeito da cidade, que era companheiro dele de bar, que bebia com ele, que enchia o copo dele para beber, falou assim, o que aconteceu com você? Falou, agora eu sou crente, eu criei em Jesus e minha vida mudou. O prefeito da cidade ficou impactado com aquilo. Depois de alguns dias o prefeito foi convidado para ir para o encontro de casais, e o prefeito creu em Jesus Cristo, e recebeu Jesus. No final do encontro todos foram lá à frente para testemunhar como Deus falou com você. Cada um foi lá, falou na pregação, na hora que alguém fez essa mensagem, na hora que fez aquela mensagem, na hora que fez essa mensagem, o prefeito foi lá, eu não me converti em nenhuma pregação, eu me converti na hora que eu vi o fulano de tal que era um bêbado, eu vi ele mudado, indo para a igreja. Quando eu vi ele daquele jeito, eu falei, se tem jeito para ele, tem jeito para mim também. Por isso que eu criei em Jesus Cristo. Só o Evangelho transforma o pecador, só o Evangelho liberta, só o Evangelho muda a vida das pessoas, só o Evangelho pode restaurar a sociedade, só o Evangelho pode tirar o bêbado da sarjeta e fazer dele um homem digno, só o Evangelho pode tirar o drogado, só o Evangelho pode sarar, libertar, salvar. O Evangelho de Jesus Cristo que Ele deu para a sua igreja pregar, para a igreja pregar esse Evangelho nessa cidade e no mundo inteiro, o Evangelho que salva. Jesus Cristo é o Evangelho. Nós somos chamados para ser a igreja que anuncia o Evangelho, irmãos. Pelo amor de Deus, quando eu trouxer um missionário aqui, você fala assim, missionário, vai pedir dinheiro lá para o sertão, vai mandar a gente pregar, eu nem vou na igreja. Você não fez isso, seu miserável? Porque domingo passado só tinha visitante aqui na igreja, só 50% era da Maranata, no aniversário da igreja. Hã? Estou falando. É ou não é? Isso é só o começo. Isso é só o começo das dores. Que um dia na igreja, quando eu trouxe o missionário, eu fiquei empolgado, eu arranquei até relógio do povo. Até relógio. Dá tudo que você tem. E vê o relojão no ofertório. Aí o missionário lá do sertão de Pernambuco, que aprendeu a ler lendo a Bíblia debaixo da árvore, ele mandou uma cartinha para mim, pastor Gelson, obrigado pelo relógio, eu estava orando pedindo um relógio, e o senhor mandou o relógio lá de Londrina, no Paraná, para o sertão do Pernambuco. Deus opera, irmãos, Deus opera, a obra missionária, e Deus abençoa a igreja que é missionária, a igreja que não evangeliza, fossiliza, vira fóssil, vira defunto,
Crente que não evangeliza, que não testemunha, vira defunto, vira osso, vira pedra. Você foi chamado para anunciar o evangelho. Tem gente que tem o dom, foi o que o Marcos Severo falou, tem uns que não tem o dom. Pode ser usado de outras maneiras, mas a gente tem que anunciar o evangelho. Terceiro lugar, essa igreja aqui, Maranata, tem a visão de ser adoradora, anunciadora e acolhedora. Nós queremos ser uma igreja acolhedora. Todo mundo é bem-vindo nessa igreja aqui. Nós queremos acolher as pessoas, todos são bem-vindos. Católico, espírita, macumbeiro, crente. Todo mundo é bem-vindo aqui, pentecostal. Todo mundo é bem-vindo. Até alguém, tem gente aqui na igreja que fala assim, eu até hoje não sei o que isso é. Se isso é presbiteriano, é tradicional, é pentecostal, é renovado. Nem eu sei, irmão. Até hoje eu não descobri o que eu sou, irmão. Não sei o que eu sou. Eu só não acredito em rótulo, eu acredito no Evangelho de Jesus Cristo. E a igreja aqui existe para acolher todo mundo, todos são bem-vindos nesse lugar. E a igreja tem que ser o corpo de Cristo, que todos são amados e valorizados e ensinados. Quando eu chamo você de miserável, eu estou brincando, você é bem-vindo aqui. Até você que não veio domingo passado, eu amo você. Você é bem-vindo aqui, pode vir, não tem problema. Pode também não vir. Eu fico com raiva de você, mas Deus não fica. Você entendeu? Deus não fica. Então você é bem-vindo. O Senhor morreu por você, Jesus ama você. Jesus ama você. Se você quiser frequentar essa igreja aqui 10, 15, 20 anos e nunca se envolver, você também é bem-vindo, porque Deus tem o tempo dele. Se você quiser frequentar essa igreja que é de outra igreja, você também é bem-vindo, porque essa igreja está aqui para te servir, você é amado aqui também. Se você frequenta aqui, frequentar ano após ano, pode vir, você é bem-vindo aqui nesse lugar. Essa igreja é para estar de portas abertas para todos, sem distinção, sem diferença, todos são bem-vindos e acolhidos na casa de Deus, que é casa de oração para todos os povos. O único nome que Jesus deu para a igreja é esse. Qual é o nome da igreja? Casa de oração para todos os povos. Todas as gentes, todas as pessoas. Hoje chegou um rapaz aqui que já tem vindo de vez em quando. Ele só chega depois. Eu falei, você só chega depois, né, camarada? Para pedir. Fedendo. Nem sei se ele está aqui. Eu falei para ele vir hoje à noite. Mas Paulo foi nome de apóstolo, rapaz. Hoje eu falei para ele, você está usando crack, não está? Ele falou, eu estou. Chegou depois da escola dominical, você quer sair, você quer largar? Eu quero, pastor. Então amanhã você vem aqui cedo na igreja, que eu vou achar um lugar de recuperação, uma clínica de recuperação, eu vou levar você. Você quer ir? Eu vou te levar. E nós vamos pagar para você, nós vamos levantar o dinheiro para mandar você lá. Mas você quer? Eu quero. Me ajude, pastor, que eu quero. Minha mulher já foi embora, meus filhos vão embora, nem sei onde estão, eu quero sair daqui. Então ele também é bem-vindo nessa igreja aqui. Ele aqui também é acolhido, e se ele chegar aqui fedendo, ele é bem-vindo e amado, e será ajudado, em nome de Jesus, será ajudado, e nós oramos por ele, ele prometeu, então ore por ele, ore para que ele venha amanhã, ore para que a gente consiga um centro de recuperação, ore para que ele largue o crack, ore para que Deus liberte esse rapaz, porque a igreja é para acolher todas as gentes, todos os povos, todos são amados, queridos de Deus. De Deus. E aí eu diria outra coisa para você, irmãos. Nós precisamos acolher as pessoas no nosso grupo, no nosso círculo de amizade. Às vezes tem pessoas aqui que queriam participar da igreja, mas ele não tem um amigo, não tem alguém para conversar com ele. Você que já é da igreja há mais tempo, você poderia chamar para ir na sua casa tomar um café, você poderia ligar para ele, você poderia visitar alguém aqui, você poderia falar assim, venha na minha casa, vamos conversar, eu quero conhecer você, vamos orar por você. Você poderia ajudar alguém que está chegando agora, que se sente estranho. Tem gente que chega, é muito difícil uma pessoa que nunca veio na igreja entrar na igreja, ele se sente estranho, se sente sozinho. Se você não falar com ele, não abraçar, não acolher, que povo estranho. Eu já entrei em igreja e saí sem ninguém falar comigo, que experiência triste. Você entrar na igreja, sair na igreja, ninguém falar oi para você, ninguém dar a mão para você, ninguém falar com você, que coisa triste. Somos a família, nós somos o corpo de Cristo. Temos que olhar para as pessoas e falar, seja bem-vindo. Você é bem-vindo nesse lugar, foi Deus que trouxe você. Você precisa abrir um sorrisão assim, falar, que bom que você veio. E eu vou dizer outra coisa a mais, que a gente tem um crente mau costume, o irmão ficou um mês sem vir na igreja.
Aí ele já vem todo desconfiadinho. Aí o crente chega ali, que vergonha, hein? Um mês servindo na igreja. Aí ele já volta e não vem nunca mais. Você entendeu? Que bom que você veio. Então o cara que chega atrasado, tem muita gente que chega atrasado na igreja. Não vou criticar você não. Chegou atrasado. Chega todo escondidinho, senta lá. Aí o cara fala, esse cara só chega atrasado. Não tem vergonha não? Você devia falar assim, pode vir, irmão, nem que seja para chegar atrasado, você é bem-vindo até chegando atrasado. Isso não é para você chegar atrasado não, viu? Mas é para a igreja acolher, amar o povo de Deus. O povo de Deus. Tem muita gente que não vem na igreja por vergonha. Tem muita gente que não conhece ninguém. Tem muita gente que acha que a gente aqui está para se exibir, para mostrar isso e aqui. Tem muita gente. Falei com a senhorinha esses dias, vamos lá na igreja. Falei, não, pastor, a igreja ela só tem gente bem vestida, eu não tenho nem roupa para ir na igreja. Falei, não, a senhora é bem-vinda, pode ir. Ela não veio até hoje. Assim, nós não somos assim, mas é a imagem que a gente pensa que é. A igreja tem que ser acolhedora, você tem que acolher bem as pessoas, você tem que olhar para eles e falar, seja bem-vindo. Isso é a igreja de Jesus. Quarto e último lugar, a igreja de Jesus é uma igreja abençoadora. Abençoadora, essa igreja aqui é uma igreja abençoadora. O que quer dizer abençoadora? Dois aspectos. É a igreja que ensina a palavra, como eu já falei, e é a igreja que serve. A igreja diz para servir. Jesus falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O texto anterior também que eu citei no boletim é assim, se vocês amarem uns aos outros, serão meus discípulos. A igreja existe para servir as pessoas, para servir a cidade, para servir o mundo. A igreja existe para servir as pessoas. Então a gente serve as pessoas. Eu sirvo muita gente que nem vem aqui na igreja. Eu ajudo pessoas que nunca vêm aqui na igreja. E aí tem hora que eu falo assim, não vou mais servir não, o cara nem vai na igreja. Mas você não está aqui para barganhar, para trocar, vou fazer isso. Não, você está aí para servir. Se ele não quiser vir para a igreja, não vem. Se ele quiser ir para outra, vá. Se ele quiser ser da outra, seja. Mas você está para servir. Eu chamei você para servir todas as pessoas. E você foi chamado para servir. Você não foi chamado para barganhar, para trocar. Eu só vou te servir se você for aqui. Eu só vou... Não vou fazer para isso. Tem igreja que faz assim, nós só vamos dar cesta básica se você vir para a igreja. Já vi igreja fazer assim. Aí troca, e o cara vem, não presta atenção em nada, mas ganha a cesta básica. É para servir o povo. Servir como Jesus serviu e deu a sua vida. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A igreja existe para servir o mundo, a sociedade, a cidade de Botucatu. A gente existe para servir. É para isso que nós existimos. A igreja está aqui para servir os outros. O que é que nós podemos fazer por você? Como é que nós podemos servir você? O que é que eu, como pastor, posso fazer por você? Estou para servir, distintamente, sem diferença. Nós existimos para servir, sem ficar barganhando o evangelho, sem ficar trocando ou barganhando. A igreja existe para isso. Eu pergunto para você, é isso que o Senhor tem para nós. Então nós queremos servir, onde é que mais precisa? É isso que a gente precisa fazer. Você servir rico é uma coisa, né? Bom, onde é que você precisa servir? Então, do ponto de vista do Brasil, já há algum tempo eu descobri que o lugar que o Brasil mais precisa do evangelho e de serviço da igreja é no sertão nordestino. Do Brasil inteiro. Já faz tempo que eu faço isso. Tem missionário. E eu falei com o Marcos Severo, eu quero ir lá para ministrar para os obreiros dele. Seria um prazer para mim. Onde é que precisa mais? No sertão. Onde é que em Botucatu mais precisa? Onde é que a igreja está para servir? O pobre, o necessitado. Onde é que as pessoas mais precisam? De ensino, de capacitação, de cidadania, de dignidade. Onde é que as pessoas mais necessitam aqui em Botucatu? É lá que a igreja está chamada para servir. É lá que você e eu estamos chamados para servir. Então a igreja foi chamada para servir. Nós temos um projeto social, nós temos uma associação, nós estamos com um projeto para servir lá 100, 200 crianças carentes. Podemos servir até mais. Onde é que está precisando? Onde é que tem necessidade? Nós queremos servi-los. Nós não estamos aqui para o nosso conforto, nós estamos para servir. E se ao servir um surgir outro, vamos servir outro. Servir outro.
O rapaz que veio aqui hoje já podia falar para ele, vai embora, Deus te abençoe. Vai dar um trabalho para nós, vai dar um trabalho para mim. Mas para que Jesus me chamou? Para que Deus chamou essa igreja? Para que Deus chamou? Se não é para servir o marginalizado, o pobre, o destituído, aquele que não tem voz, que não tem vez, que não tem casa, que não tem comida, que não tem dignidade, que não tem educação, que não tem saúde. O que a igreja foi chamada? Para servir. Então nós abençoamos as pessoas servindo com o evangelho e com pão, e servindo com o que nós pudermos fazer. Nós queremos servir em nome de Jesus. Para isso que a igreja existe. Para isso que a igreja existe. Para isso que nós estamos aqui, para adorar a Deus, para anunciar o evangelho, para acolher todas as pessoas, para amar todas as pessoas e para servir também a cidade. O que a cidade precisa? Ele não precisa chegar para o prefeito e falar, a igreja é que tem que chegar. O que nós podemos fazer pela cidade? O que a cidade precisa de nós? O que nós podemos fazer por essa cidade? Nós queremos servir. É assim que a igreja do Senhor existe. Essa é a nossa visão, a visão da igreja presbiteriana Maranata. Amém? O Senhor chamou você para fazer parte dessa igreja, desse corpo. Você é bem-vindo nesse lugar. E eu queria desafiar você hoje a ter um compromisso com a igreja Maranata. Queria desafiar você. Queria que você se empenhasse, que você deixasse de ser negligente, que a agência de Deus aqui é a igreja. O Senhor nos chamou para impactar essa cidade. Aqui está o povo de Deus. O Senhor nos deu poder, nos deu graça para anunciar o evangelho. O que você tem feito? Você pode usar a sua profissão, seu talento, sua capacidade, seus dons. Você pode usar e louvado seja Deus por isso, para abençoar a cidade também, não é só através da igreja, mas a igreja organizada e coletivamente pode fazer muito mais. Eu desafio você em nome de Jesus. Deixa eu lhes contar uma história minha aqui para concluir essa mensagem, e não para qualquer outro objetivo. Mas eu pastoreava uma igreja em Londrina, e pastorei a igreja durante 10 anos lá. Uma igreja que já tinha um número grande de pessoas, não considerável. Quase 300 pessoas, nós tínhamos uma congregação, tínhamos uma pré-escola. E eu saí daquela igreja, depois de um tempo, falei, eu vou sair, e fui participar de outro projeto para começar uma igreja. Eu comecei uma igreja na garagem de casa, lá em Londrina, com a minha esposa, e nós reuníamos ali debaixo da garagem, assim, aberta. Mas e logo, depois quase um ano, a gente alugou um salão. O aluguel, para as nossas condições, era muito caro. Eu falei, vamos alugar esse salão. E quando nós alugamos o salão, a gente não tinha recursos, nem para pagar o aluguel. Então, na hora de fazer a limpeza do nosso templo, não tinha ninguém para limpar o templo. E ele não tinha dinheiro. Eu falei para a Cláudia, vamos limpar esse negócio lá nós mesmos? E a gente ia limpar lá o salão, que era o templo da nossa igreja. Eu lembro um dia que tinha um rapaz que vinha na igreja, domingo à noite, ele vinha porque a mulher obrigava, mas ele chegava com os olhão vermelhos assim, cachaçaiado. E no domingo eu vi que ele foi direto no banheiro. Eu falei, ixi, amanhã esse banheiro vai estar de um jeito. Esse rapaz se converteu, eu batizei ele, louvado seja o nome do Senhor. Ele vomitou no banheiro inteiro. Aí nós fomos lá limpar no outro dia. E aí a Cláudia falou, eu fico com o salão, você fica com o banheiro. Eu entrei naquele banheiro, irmãos. Primeira vez, quando eu pensei, o primeiro pensamento foi reclamar de Deus. Senhor, eu já sou pastor há muitos anos. Sou até professor de faculdade teológica. Tinha uma igreja grande. Na igreja lá tudo funcionava. Agora eu aqui, ajoelhado nesse vaso sanitário, vou enfiar minha mão nesse negócio aqui. Nem sei o que tem aí dentro. Enquanto eu pensava isso, Deus falou para mim. É um privilégio, é uma honra e é a sua glória limpar o vaso sanitário da minha igreja.
é a sua honra e a sua glória limpar o vaso sanitário da minha igreja. Eu falei, obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor me deu, de me fazer digno de limpar o vaso sanitário da sua igreja. A igreja de Jesus é o povo de Deus que se reúne aqui. Essa é a igreja que Jesus ama, e a minha glória é privilégio, é honra para mim e para você fazer qualquer coisa pela igreja. É a igreja que Jesus ama. É a igreja que Jesus ama. Eu chamo você para orar nessa hora, fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Como é que você trata a igreja aqui, irmãos? Você entra e sai. Você não se importa, você não se envolve, você não se compromete, você reclama de ter que trabalhar na igreja. Tem gente que reclama, tem gente que murmura. É sua honra e sua glória servir a igreja de Deus. É o maior privilégio da sua vida. É o maior privilégio da sua vida. Deus te deu essa glória de servir a igreja que Jesus morreu e amou, e está edificando a sua igreja, a sua glória, seu privilégio. Igreja não é clube. Igreja não é uma casa qualquer, casa de oração. É casa de Deus, é a igreja que Jesus ama. É a igreja que Jesus ama. É a igreja que o Espírito Santo foi enviado, essa igreja. Em nome de Jesus, feche os seus olhos e se comprometa a amar a igreja que Jesus ama. Se comprometa a amar o povo que Jesus ama. Se comprometa a participar do ministério que o Senhor ama. Senhor nosso Deus, queremos confessar os nossos pecados, nossa falta, nossa vergonha, nossa negligência com a sua igreja, nossa indiferença, nosso pouco caso, nossa irresponsabilidade, Senhor. Confessar, Senhor, porque nós tratamos a tua igreja como clube. E a igreja é aquela que o Senhor ama, que o Senhor derramou seu sangue por ela e comprou. É a igreja que Jesus edificou, é o povo que Jesus lavou, é o povo que Jesus está trabalhando até a glória. Perdoe-nos, ó Deus, por não amarmos o teu povo, por não nos envolvermos com o teu povo. Perdoe-nos, ó Deus, por sonegarmos os nossos dons e talentos. Perdoe-nos, ó Deus, por sermos indiferentes, negligentes e irresponsáveis. Nos perdoe, ó Deus. Por enquanto o diabo destrói a sociedade, a gente vive uma vida relaxada. Nos perdoe, meu Pai. Nos perdoe por isso. Nos perdoe, Senhor, por não nos comprometermos com a tua casa, com o teu reino, com a tua obra, com a tua igreja. Nos perdoe, Senhor, porque nós temos tempo para passear, para o clube, para a televisão, para cinema, para diversão, para lazer, mas não temos tempo para a tua obra. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Porque somos interesseiros e só queremos receber do Senhor, receber, e nunca nós damos nada, não fazemos nada, não entregamos nada. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, pela nossa negligência, apatia e indiferença. Nos perdoe, Senhor, por deixarmos o mundo morrer nas trevas e nós dormirmos na luz. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe pela frieza do nosso coração. Nos perdoe pela nossa reclamação e murmuração. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, por favor, meu Pai. Nos perdoe, por favor, Senhor. E consagramos a nossa vida a Ti. Consagramos a nossa vida à tua noiva, que é a igreja, a noiva que Jesus ama. Me perdoe como pastor por falar mal da tua noiva e da tua igreja, me perdoe.
Perdoe, ó Deus, porque o Senhor ama as tuas ovelhas, o Senhor morreu por tuas ovelhas, e todas elas são valiosas. Me perdoe, ó Pai. Nos perdoe, nos santifique, nos limpe, nos lave, nos consagre, nos regenere. Ó Espírito Santo, enche-nos, não desista de nós, mas sopre sobre nós, aleluia. Derrama o teu Espírito sobre o teu povo, e levanta hoje aqui um exército comprometido. Levante gente santa, cheia do Espírito Santo, que vai fazer diferença nessa terra, Senhor. Levanta um povo consagrado, ousado, intrépido, na autoridade de Jesus, para influenciar essa cidade e o mundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado pelos santos dessa igreja. Obrigado pelos aqueles que oram sem cessar. Obrigado por aqueles que têm me sustentado nessa igreja. Obrigado por aqueles que têm orado. Obrigado por aqueles que têm trabalhado. Obrigado por tanta gente santa e boa que o Senhor colocou nessa igreja Maranata. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Fortalece esses irmãos, renova as forças físicas, emocionais, renova o espírito, renova as visões, os sonhos, renova os projetos, renova da cabeça aos pés. Espírito Santo de Deus, renova a tua igreja, derrama do teu espírito, desperta-nos do sono e aviva-nos, Espírito Santo. Derrama do teu espírito e enche-nos até transbordarmos para a glória do teu nome. Aleluia, Senhor. Enche-nos, Espírito Santo. Enche as nossas vidas e visita o teu povo com graça, com poder e com a unção nessa noite. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aviva os nossos corações e perdoa e anima-nos para amar a tua noiva, a noiva de Jesus, que é a igreja santa, imaculada. Aleluia. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de ser pastor dessa igreja, pela honra que eu não mereço, pela glória que o Senhor me deu de ser um pregador do teu evangelho, que eu também não sou digno, mas a tua graça me alcançou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia e por tua graça. Obrigado pela igreja, que já durante anos e anos é o teu povo, é a tua família. Obrigado por esses irmãos que nós amamos, que nós temos comunhão. Obrigado por eles, meu Pai. Que cada um aqui seja abençoado poderosamente em nome de Jesus. O Senhor conhece o meu coração e sabe, ó Deus, que eu quero que todos aqui sejam abençoados, sejam animados, sejam fortalecidos, que todos aqui experimentem a tua presença e a tua glória. O Senhor sabe como eu oro para que cada pessoa aqui sinta um pouco do Senhor e da sua glória, que a gente possa contemplar um pouco da eternidade em nome de Jesus, e que os corações sejam cheios, para a glória de Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Eu oro e te agradeço. Aleluia. Amém. Vamos ficar